O tema do que nós vamos falar nessa manhã é: quando você crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. Quem aqui é uma pessoa preocupada? Levante a mão comigo. Pode levantar a mão, irmãos. Sinceridade. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você está preocupado com algo. Tem uma história que diz o seguinte: no hospital psiquiátrico tinha um doente em que ele permanecia o tempo todo com o ouvido na parede. Tempo todo ouvido na parede. Tempo todo ouvindo. E aí as enfermeiras observando aquilo, vendo aquilo, achando aquilo estranho. Uma delas chegou neles e falou assim: o que você ouve? Ele fez assim para ela, ó. Shhh. Aí sabe o que ela fez? Eu vou ouvir também. Aí ela ouviu um minuto. Aí ela falou para ele assim: mas eu não estou ouvindo nada. Aí ele: shhh. E ela perguntou, ouvindo na parede, ficou ouvindo lá o tempo todo. Ficou lá um tempo ouvindo. Aí ela saiu e falou assim para ele: olha, eu estou aqui já faz alguns minutos, eu não ouvi nada. Sabe o que ele falou para ela? Você acredita que é assim o dia inteiro? Moral: aquele doente estava ouvindo na parede e não ouvia nada o dia inteiro. Ele estava preso a uma situação, preso a uma parede, onde não se manifestava nada. E trazendo isso para o contexto daquilo que nós queremos falar aqui nessa manhã, sobre preocupação. A preocupação é um mal que nos trava 24 horas por dia. A preocupação é um mal que nos trava 24 horas por dia. A preocupação, segundo uma frase que eu li esses dias, é como uma cadeira de balanço. Ela mantém você ocupado, porém não te leva para lugar nenhum. E eu queria convidar você que abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Mateus 6, nós vamos ler do 25 até o 34. Diz assim: portanto, qual é o tema da sua Bíblia aí, nessa passagem? A minha Bíblia fala assim, ó: as preocupações da vida. Na NVI, está dando um pouco de microfonia aqui. Na NVI fala as preocupações da vida. E diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio. Pai, nós te agradecemos, consagramos a Ti esta palavra, este momento. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em falar conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo dê alívio aos corações que estão aqui nessa manhã preocupados com situações exteriores. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar em cada um que está aqui. Para que, meu Pai, nós possamos ter uma experiência única com a Tua presença, experiência com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, Jesus, nessa passagem, ele é muito claro acerca da mensagem que ele está dando aqui. Ele é muito claro. Ele está falando sobre preocupação. O que a preocupação pode trazer de benefício? O que a preocupação pode fazer de bom? É lógico que existem diversas maneiras de se preocupar. Que nem, por exemplo, você pode estar preocupado porque você deixou o feijão no fogo na sua casa e você acha que vai queimar. Não é essa preocupação que eu estou falando. Ou então você veio para a reunião e deixou a carne no forno. Né, Divaldo? E aí você fica preocupado com a carne. Eu não estou falando dessa preocupação. Eu me refiro a outro padrão de se preocupar. E a preocupação nas nossas vidas é algo que é muito engraçado, né? Porque muitas vezes nós temos uma situação em que nós nos preocupamos e estamos preocupados com aquela situação. Só que quando nós vamos ver, apareceu outra situação também, onde eu estou preocupado com aquela que eu estava antes, mais a outra. E como se não fosse bastante, Darlene, aparece uma outra situação, onde quando eu vou ver, eu não estou mais nem dormindo, porque eu estou preocupado com tanta coisa. A preocupação é um vício. Somos viciados em preocupação. Presta atenção, meu irmão. Você pode falar aqui para mim assim, eu não sou preocupado. Eu não me preocupo. A preocupação é um vício. E meus irmãos, quando eu já tinha lido esse livro, né? E eu estou lendo cada capítulo que nós vamos falar no domingo. Aliás, o livro acabou. Se você tiver interesse, encomende, que a semana que vem está aí. Teve um momento que eu parei e chorei. Porque eu falei, Senhor, eu não posso ministrar isso. Até a Fabiana estava viajando com a Bel, as mulheres, as esposas de pastores aqui, e eu falei, vou fazer o seguinte, eu pedi para a Fabiana ministrar. Aí eu falei, vai ficar muito em cima para ela, acho que eu pedi para o Edivaldo. Eu falei, não. Eu falei, tem que ser eu. Porque, meus irmãos, a preocupação, muitas vezes, ela me consome. A preocupação, ela tem o poder de consumir a gente. Quem aqui nunca já passou pela situação de ficar acordado por horas e horas e horas à noite, porque está preocupado com alguma coisa? Sabe do que eu estou falando? E a preocupação, ela se torna um vício. Um vício a ponto de que, quando está tudo bem, você não tem motivo com que se preocupar. O que você pensa? Está tudo muito bem.
Eu preciso me preocupar porque alguma coisa vai acontecer. Já aconteceu isso com você? Levante a mão se isso aconteceu com você. Tá tudo muito bem. É assim, Aldrin? Levanta o pé, a mão, joga a cadeira para cima. Tá tudo muito bem. Então tem alguma coisa para acontecer. E aí você ouve assim: preocupar-se faz mal à saúde. Aí sabe o que você faz? Ao invés de se preocupar, parar de se preocupar, você se preocupa com o quê? Com a sua saúde. Porque nós somos o quê? Viciados em ficarmos preocupados com tudo. Nós sempre estamos preocupados com alguma coisa. Sempre existe alguma coisa que tira a nossa atenção, que rouba a nossa atenção com a preocupação. Por exemplo, com as finanças. Você olha a situação do país, você fala assim, não, porque a situação do país, a economia está ruim. Aí você começa, né? Uma coisa leva a outra. Mas estando ruim a economia, eu não tenho estabilidade no meu emprego. Estou com medo de ser mandado embora. Eu conheço muita gente que está vivendo esse momento e não sabe como pagar as suas contas, e uma coisa começa a levar a outra. Presta atenção, de uma notícia, você já trouxe para você, e você está preocupado. Por exemplo, com os filhos, né? Quem tem filho sabe, as crianças estão crescendo, vem a faculdade, logo, logo vem os gavião em cima, né? Ou qual é o feminino de gavião? Como que é? Gavioa. Deixa quieto. Hã? A tia Cris falou que vai dar chumbinho. Vem os gavião, vem as espertinhas, você fica preocupado. Você começa, presta atenção, teu filho tem 1 ano de idade. 1 ano, você está preocupado. Ah, mas ele vai casar um dia, ele vai me deixar, eu vou ficar... Por quê, meus irmãos? A preocupação é um vício. Ele vai querer, vai chegar naquela idade que ele vai perder roupa toda hora, eu vou gastar dinheiro com roupa, vou pegar sapato, o que eu vou fazer? Acabou de nascer. Está mamando no peito ainda, está preocupado com o leite que você vai comprar daqui a 1 ano. Está grávida, está preocupado com a fralda. Presta atenção, o Senhor quando dá o filho, Ele dá condição. Eu aprendi isso na prática, porque eu era desses, irmãos. Estou contando, né, Fabiana? Estou contando meu testemunho pessoal. Quando a Fabiana me falou que estava grávida do meu 2º filho, irmãos, quase eu tive que ir para o médico. Porque eu estava preocupado com eu fazia tanta conta, que eu não sabia onde eu ia parar. E aí eu li isso aqui: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aí você já coloca, né? Porque criar filhos nos dias de hoje é impossível. Tem aqueles que se preocupam também, muitas vezes até com os jovens, se preocupam com os pais. Porque meus pais um dia, né? Quando meus pais começarem a precisar do meu cuidado, quando os meus pais começarem a precisar que eu cuide deles, irmãos, seus pais têm 30 anos, falando, né? Preocupados com coisas que... Aí você também se preocupa com a sua saúde. Eu sempre desfrutei de boa saúde. E se um dia eu ficar doente? Irmãos, isso é verdade, hein? E se um dia eu ficar doente? E se um dia eu tiver um diagnóstico? Presta atenção. Existe uma palavra que alimenta a preocupação. Essa palavra chama-se EC. E se? Essa palavra, ela alimenta a preocupação. Essa palavra, a palavra e se, nos dá margem para nós alimentarmos questionamentos. Ela nos abre a margem para nós alimentarmos questionamentos. Essa palavra e se dispara a nossa mente. Para algumas pessoas a palavra e se é como um gatilho. Quando você fala e se, você fica preocupado. Você está fazendo uma suposição. Você acaba não dormindo, por quê? Você está pensando daqui a 30 anos. Meus irmãos, dentro deste cenário de preocupação,
de questionamentos, é um cenário que torna-se difícil confiar em Deus. Porém, nós precisamos aprender como confiar em Deus em todas as situações e aconteça o que acontecer. Embora creiamos em Deus, confiamos mais em... Completa essa frase. Confiamos mais em quê? Em quê? Chuta, irmãos. Pode chutar longe. Em dinheiro. O que mais? O que mais? Em mim mesmo. O óleo bateu na trave. Na força do... Olha lá, vocês estão bem. Vocês leram o livro? Não? Confiamos mais em nossas habilidades. Mas em nossas habilidades do que em sua fidelidade. Por isso a gente se preocupa. Porque nós estamos olhando a nossa força. Nós nos vemos impotentes diante de situações que são maiores do que a gente. E existem pessoas que tratam a preocupação, sabe qual é? Como sua amiga. Existem pessoas que tratam a preocupação como um bichinho de pelúcia. E eu queria te falar algo. A preocupação, e eu vou aumentar agora, ou a falta de confiança de Deus, não é sua amiga. Muitas pessoas tratam a preocupação como um bichinho de pelúcia que sempre está ali agarradinho com ela, como se fosse alguém inseparável. Aí você fala, não sou preocupado, eu sou uma pessoa que gosta de me projetar. Eu gosto de me projetar. Nós temos que deixar a preocupação de lado. Tem pessoas que falam assim, eu tenho fé, mas eu me preocupo também. Eu faço a minha parte. Nós vamos entender muito claro hoje qual é a nossa parte e qual é a parte da fé. Eu tenho fé sim. Porém, você vive preocupado com a possibilidade de perder o emprego. Não, eu tenho fé, mas eu estou preocupado em perder o emprego. Sabe que mensagem você está dando? Quando você se preocupa, você está dando uma mensagem. A mensagem que você está dando é, você está dizendo que o seu provedor é o seu emprego. Sim. E não. Porque Deus usa o seu emprego, o seu trabalho, para que a sua provisão e o seu alimento, a provisão para a sua família, esteja na sua casa. Quando eu fico preocupado, meu irmão, eu conversava com uma pessoa no começo desse ano. E essa pessoa, ele é empresário, e ela levantaram uma situação contra ela, onde iam cancelar os contratos dessa pessoa. E ele ia ficar, essa pessoa não ia ter mais para quem trabalhar. Através de mentiras, envolvia interesses de terceiros. Essa pessoa conversando comigo, nós falamos assim, vamos confiar em Deus. Essa pessoa orou. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus honrou ela, e Deus tem prosperado ela de maneira em que nem ela muitas vezes entende. Sabe por quê? Porque nós confiamos e dependemos de Deus. Não importa como você chame a preocupação. Não importa como você se refira à sua preocupação. Eu queria te dizer o que ela é. Vamos ver o que diz, em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E em Romanos capítulo 14, verso 23, o apóstolo Paulo também fala assim, e tudo o que não provém da fé é, o que é? Preocupação é o oposto da fé. Eu me preocupar, eu estou declarando que eu não confio em Deus. Portanto, o que é? Tudo o que não provém da fé é pecado. Preocupação é pecado, é desconfiar das promessas de Deus.
É optar por dar mais importância apenas ao pior cenário possível. É você dar importância ao pior cenário, é só pensar nele. Sabe o que é? Ao invés de ter fé em Deus, é fé nas coisas ruins. É ter fé em coisa ruim. É saber que aquilo que é ruim vai acontecer na sua vida. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você tem uma noção. Tem uma noção. Eu tenho uma noção do meu dia amanhã. Então eu conversava com a Fabiana na minha semana. Eu nem sei como eu vou fazer para dar conta dela. Mas nós temos uma noção de como vai ser a semana, correto? Por que eu vou me preocupar com ela? Sendo que eu confio em Deus que tem o melhor para mim, que cuida da minha vida. Nós temos que deixar a preocupação de lado. O texto que nós lemos de Mateus, Jesus diz para nós não nos preocuparmos com nada. Mateus 6:25, ele fala assim, ó: portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante o corpo mais importante que a roupa. Jesus nos diz para nós não nos preocuparmos com nada. Sabe por que nós nos preocupamos, meus irmãos? Porque nós somos viciados em controle. Preocupar-se é uma questão de controle, ou seja, algo está fora do nosso controle. E aí nós nos preocupamos porque nós somos viciados em controle. Por que você tem medo de avião? Porque é alto. Por que você tem medo de avião? Porque você perdeu o controle, não é você que está pilotando. Já percebeu que às vezes, com alguns motoristas, você tem medo de andar? E alguns até ficam pisando na lata do carro assim, ó. Já percebeu isso? Eu já passei por isso. Não com você. Mas quando ela pega o meu carro, irmãos, eu sou gelado. Sem acusação, tá? Só porque ela bateu ele. Você perde o controle e você fica preocupado. Eu conheço uma pessoa, presta atenção. Uma não, várias. Que tem pavor. Presta atenção. Vai viajar de avião em janeiro, mas quando chega em outubro já começa a ficar mal. Por quê, irmãos? Perdi o controle. Irmãos, nós nos preocupamos porque nós não temos controle das coisas. Sabe por que você está preocupado com os seus desafios da semana? Sabe por que você está preocupado com os seus desafios de amanhã? Porque você não tem controle sobre eles. Presta atenção. Como não temos o controle, aquele que tem o controle está esperando nós olharmos para ele e declararmos que confiamos nele. Nós precisamos confiar no Senhor. Algumas coisas nas nossas vidas estão dentro do nosso controle, outras estão fora. E nós precisamos entender que aquilo que está fora do nosso controle, nós precisamos deixar com que Deus lide com estas coisas. Do jeito dele, da maneira dele. Aí você fala assim, mas e se ele não fizer como eu quero? A maneira do Senhor é a melhor. A maneira que o Senhor faz é a melhor. Mateus 6:27, que nós lemos no começo, olha só o que diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Meus irmãos, se preocupação acrescentasse hora à minha vida, eu ia viver até 180 anos fácil. E eu conheço pessoas que iam viver até 300. E Jesus está falando isso aqui, ó. Se você ficar preocupado, você pode acrescentar uma hora à sua vida? Não.
E sabe qual é a maior frustração da preocupação? Pelo menos no meu caso. Quando eu fico lá arrancando o cabelo. Até um pouquinho, tá faltando aqui, ó. Que eu fico aqui, ó. É por causa disso. Revelei por que tá caindo meu cabelo. O Edivaldo também, né, Edivaldo? O Aldrin também. O Aldrin tá bem preocupado, hein, Aldrin? Você precisa tomar remédio para de se preocupar, viu, irmão? Senão você vai ficar careca. Sabe o que acontece? Quando você fica louco, aí chega depois, nada daquilo aconteceu como você achava que ia acontecer. Aí você fala assim, olha, fui à toa. Nós precisamos ser libertos da preocupação. Precisamos nos libertar disso. Existem 2 passos para nós nos libertarmos da preocupação. O primeiro passo é agir com sabedoria. E o segundo passo é pensar nas coisas certas. E sobre agir com sabedoria. Nós, como cristãos, temos a tendência, muitas vezes, de exagerar na fé. Ou é muito crente, ou é não crente. Nós, às vezes, exageramos na fé. Por exemplo, a pessoa está desempregada. E essa pessoa acredita que Deus vai abrir uma porta de trabalho para ela. Até então, beleza ou não beleza? Só que, você pergunta para ela assim, você tem procurado emprego? Ela fala não. Aí você fala, tá, mas você tem currículo? Não. O que você está fazendo? Tentando suportar enquanto eu não surto, porque eu sei que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Presta atenção, irmãos. Vamos dar seguimento. O jovem quer se casar. Aí você pergunta para ele assim, então você quer se casar? Quero. Você conversa com alguém do sexo oposto? Não. Vai casar com quem? Um cachorro? Casar com papagaio? Tem aquelas pessoas que estão sempre quebradas. Sabe aquela que está sempre quebrada? Aí você fala assim, o que você tem feito? Você tem um plano? Fala, sim. Tem um amigo meu que vai me arranjar uns bilhetes da loteria e eu vou orar para Deus me dar milhões. Irmãos, Deus nos dá responsabilidade. E é preciso que eu e você tenhamos fé para fazer as coisas na dependência de Deus. Fazer as coisas na dependência de Deus. Provérbios capítulo 9, verso 12. Provérbios capítulo 9, verso 12. Diz assim: se você for sábio, o benefício será seu. Olha só que simples. Se você for sábio, o benefício será seu. Agora, está precisando de emprego? Está procurando emprego? Prepare um currículo. Insira-se numa rede de contatos. Dê alguns telefonemas. Passa uma camisa para a próxima entrevista. Isso é agir com sabedoria. Isso é agir com sabedoria. Está solteiro, quer casar? Toma banho. Primeiro passo. Né, irmãzinhas? Ajudar, né? Tem que ajudar. Toma banho. Escova os dentes. Tira o repolho do dente, o couve. Toma banho, escova os dentes. Usa um antisséptico bucal. Tira o cheiro de gato morto da sua boca. Tira o cheiro de cebola da sua boca. Usa umas roupinhas legal. Você usa camisa, cito 11 Maluf, até hoje. Usa uma roupinha, né, decente. Não precisa ser uma roupa decente, uma roupa legal. Oi? Arruma um emprego. Passa um perfuminho, mas não passa demais. Passa um cheirinho. Corta o cabelo. Passa lá no Rogério, lá corta o cabelo. Tira, sabe, lembra daquele desenho do Yogi? Isso é antigo, tira a casinha, que ele tirava a casinha, o cabelo. Tem gente que faz o Yogi. Corta o cabelo. Né?
Dá um tapa no negócio. Relacione-se com pessoas de moral, pessoas de boa índole, pessoas que vão acrescentar algo para você. Você só anda com quem não presta, você só anda com quem não vale nada. Desculpa a expressão. Todos nós carecemos da glória de Deus e todos aqueles que não conhecem a Jesus um dia serão alcançados e ouvirão a palavra e terão a opção de se render ao Senhor ou não. Mas você quer resultados diferentes, mas fica fazendo a mesma coisa sempre. Sabe, relacione-se com pessoas de moral, pessoas solteiras. E do sexo oposto também, viu? Sorria mais. Você viu mal-humorado, cara fechada. Sorria mais. Sabe, meus irmãos? Isso é agir com sabedoria. Você vive quebrado. Sabe o que você tem que fazer? Parar de aceitar conselhos de pessoas quebradas também. Sabe por quê? Você está ouvindo o conselho de quem está pior que você. Pare de gastar mais do que você ganha. Está quebrado? Primeiro passo. Regula a sua vida financeira. Pare de gastar mais do que você ganha. Ah, mas eu creio que... Irmão, quebra o cartão de crédito. Tem coragem? Tem coragem, irmãos? Quebra. Eu sei que alguns vão chorar nessa hora. Vão até colocar uma musiquinha triste de fundo, né? E vão... Quebra o cartão de crédito. Mas não é para quebrar e pedir outro no dia seguinte, não. Quebra. Eu lembro do dia que a Fabiana perdeu o cartão de débito. Lembra, Fabiana? Ela perdeu. Eu falei, é Deus agindo. Porque o cartão dela, irmãos, eu vou falar para você, é duro na queda. Ela lavou o cartão e secou na secadora, o cartão ficou torto, assim. O cartão dela é assim, ó. Ela vai pagar os negócios, as pessoas olham, ela tem que colocar o cartão assim, ó. E ela falou, perdi o cartão. Eu falei, Jesus, obrigado, Pai. E ela, direto, você precisa pedir o cartão? Vou pedir, deixa comigo, tem um plano? Amanhã eu faço. Só que ela achou o cartão, irmãos. É Deus agindo na vida dela. Não compre o que você não precisa. Presta atenção. É desejo. Você deseja aquilo ou você precisa daquilo? Essa perguntinha é bom fazer, viu? Essa perguntinha muitas vezes vai fazer você se frustrar. Não compre o que você não precisa. Não compre o que você não precisa e presta atenção, vamos mais longe. Com o dinheiro que você não tem. Isso é agir com sabedoria. Abra caminhos, lute, batalhe, para que você possa sair da situação difícil da vida financeira. Isso é agir com sabedoria. Isso é agir com sabedoria. Se agirmos com sabedoria, a gente pode deixar o resto com Deus. Quem você acha que Deus vai abençoar? O cara que está desempregado em casa, esperando um anjo bater na porta dele e falar, eis que sou o anjo Gabriel e tenho aqui uma proposta de emprego para você. Ou aquele que se prepara, que envia o currículo, que está sempre atento, está orando, mas está buscando uma maneira. Qual que Deus vai abençoar? Primeiro ou segundo? Segundo, irmãos. Acha com sabedoria. Sabe, meus irmãos, e se acontecer de você se surpreender, mesmo agindo com sabedoria, preocupado, sabe o que você tem que fazer? Atenção, a preocupação é um sinal de alerta que é hora de você orar. Todas as vezes que você se pegar preocupado com alguma coisa, dobre os seus joelhos e comece a orar. Eu sei que alguns vão orar 23 horas por dia. Mas todas as vezes que você se pegar preocupado, comece a orar. Sabe, meus irmãos, a preocupação ela é resultado de nós tentarmos carregar um fardo que não é nosso. Amém? Segundo, pensar nas coisas certas. Sabe, você fica pensando assim, estou preocupado, por quê? E se eu, ou um ente querido meu, pegar câncer? Irmãos, misericórdia. Pensar nas coisas certas. Sabe,
Preocupação com os filhos chega a ponto, muitas vezes, da gente se preocupar com coisas que não existem, ficar pensando em coisa que não existe. Presta atenção. Pergunta aos pais. Você, pai e mãe, são capazes de proteger seus filhos de todos os perigos da face da terra? Sim ou não? Você pode falar assim, do meu bebê sim. Por quê? Porque ele fica dentro de casa. Irmãos, um dia vai sair para fora. Nós não somos capazes. Agora eu quero te perguntar algo. Deus pode cuidar os nossos filhos de todos os perigos? Por que nós ficamos alimentando a nossa mente? Por que a gente fica pensando em coisa errada toda hora? Sabe, meus irmãos, faça o que está dentro do seu alcance. E o que está fora do seu alcance, entrega a Deus. E você fica pensando também, com relação ao seu cônjuge. Pergunta, você consegue mudar o seu cônjuge? Sim ou não? Talvez. Você pode achar que talvez você consiga mudar. Não, nós não conseguimos mudar. A única pessoa que pode mudar o nosso cônjuge é o Senhor. E mudar você também. Então sempre fala de ficar pensando em estratégias para mudar. Não. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós não podemos fazer. Tudo que nós não podemos fazer, nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas. Quantas coisas? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o quê? Com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio. Confie no Senhor. Aconteça o que acontecer, o que você tem que fazer? Confiar no Senhor. Em quem você crê mais? Em Deus ou em você mesmo? A sua resposta pode ser em Deus. Mas eu queria te falar algo. Muitas vezes você tem sido o seu próprio Deus. Porque você tem tentado resolver tudo na sua maneira e na sua força. Tem tentado resolver tudo do seu jeito. Sabe, meus irmãos, existe uma promessa. Está lá em Jeremias 29, 11. Que eu queria ler isso com vocês. Olha o que diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para quem? Fala para mim, fala. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para quem? Para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar o quê, irmãos? Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mesmo se o futuro escolhido por Deus para você não for o que você escolheria, confie em Deus. Confie em Deus. E para nós encerrarmos aqui, eu queria ler com você Filipenses 4, 6 e 7. Está projetado aí, você pode me acompanhar na leitura. Que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Ó, presta atenção, quando nós fazemos isso, quando nós não andamos ansiosos, e colocamos no Senhor em oração, tudo aquilo que está tirando a nossa paz, tudo aquilo que está roubando o nosso coração, tudo aquilo que está nos tornando preocupados, vou usar a palavra preocupados, acontece o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que não tem-se como explicá-la,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei com o que você está preocupado, eu não sei o que tem roubado as suas forças, eu não sei o que tem minado as suas noites de sono, mas eu queria falar algo para você. O Senhor quer guardar a sua mente e o seu coração, e quer que você ande a partir de hoje, confiando nele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique de pé um minuto, por favor.